Olá, meu nome é Paula Corrente, eu sou coordenadora de convênios e parcerias do CAL São Paulo. Atualmente eu estou como gestora do convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, junto com esse conselho profissional. E o objetivo dessa sessão aqui do curso, né, da capacitação que vocês estão fazendo, é dar alguns informes importantes a respeito do processo de credenciamento e das condições estabelecidas no convênio junto com o conselho, tá bom? Então, o que que é, né? O convênio atualmente é o 002 de 2023. Ele foi formalizado a priori lá em 2014. Ele foi um convênio que veio do CREA, né? Antigamente o CAL ele era dentro do CREA, né? Do Conselho dos Engenheiros. E quando se separou, né, em 2010, 2011, eles acabaram prorrogando esse convênio, mas em 2014, finalmente, fazendo um convênio específico só para os arquitetos urbanistas registrados no CAL, né? Então, essa parceria, ela vem se desenvolvendo até os dias atuais. Ela foi sendo aperfeiçoada, né? E o que que ela é basicamente, né? Ela é o recrutamento e a indicação pelo CAL dos profissionais arquitetos urbanistas para a prestação de serviços de assistência técnica às perícias, vistorias, pareceres, consultas, avaliações, reavaliações e demais atribuições profissionais previstas pela Lei Federal do Regimento do CAL São Paulo, né? Da regulamentação na realidade do exercício profissional do arquiteto urbanista, que é essa Lei 12.378 de 2010, então, da criação. E aí, então, o arquiteto urbanista estaria credenciado neste convênio para fazer toda a assistência técnica de apoio para esses laudos judiciais da Defensoria Pública, né? Atualmente o convênio é o 001 de 23, conforme eu disse, ele encontra-se também em vigor junto com o credenciamento que foi realizado no primeiro semestre de 2023, né? Então, como esse curso vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos, acredito eu, e a gente sempre tentar atualizar quando for possível, para ter uma noção de que todo primeiro semestre, entre março e abril, acontece o processo, o chamamento público de credenciamento desses profissionais. Então, todo ano tem essa janela de oportunidade dos profissionais se credenciarem e serem esses assistentes técnicos desses laudos judiciais da Defensoria, tá bom? E aí ele vai justamente endossar a prerrogativa de estabelecer uma prestação de assistência judiciária gratuita a toda a população carente, consoante previsto no decreto 23.703 de 85 e demais alterações, tá? Porque justamente a sociedade, né, a pessoa física, que ela não dispõe de recursos financeiros suficientes para um serviço, né, uma assistência técnica dessa natureza, ela entra com apoio gratuito da Defensoria Pública, né? Que ela vai lá, identifica se precisa fazer algum uso capião, algum processo de uso capião, algum processo de levantamento, né? Quando tem alguma questão jurídica envolvida aí que demandaria da atuação da Defensoria Pública, né? Então, é o acesso gratuito de quem não dispõe de recursos para esse tipo de atividade. Então, vamos lá. E é nesse sentido que o CAL São Paulo entra no apoio para fazer o credenciamento desses profissionais aptos, qualificados, para serem acionados pelos defensores, né, solicitando esse serviço. Mas aí, Paula, quem pode se credenciar, né? Quem pode se credenciar, basicamente, são os profissionais egressos, né? Formados, arquitetos urbanistas que têm o registro no CAL e esse registro esteja ativo, tá? Isso é bastante importante. No ato do credenciamento, a gente faz o processo de habilitação e verifica justamente se esse profissional está no SICAL, né? Se ele tem o número CAL dele lá direitinho, se ele está ativo.
E conforme indicado aqui na apresentação, somente serão admitidas as inscrições que estejam no ato da inscrição em regularidade de registro em dia com a anuidade do CAL, né? Considerando as unidades até o exercício anterior ao do edital. Então, por exemplo, se o edital de credenciamento ele foi lançado em março, vocês têm que comprovar a regularidade do exercício anterior, março de 23, exercício de 2022, tá? Que ele esteja em pleno exercício da sua profissão e que não tenha sofrido nos últimos 5 anos sanção disciplinar prevista no Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos Urbanistas do CAL, tá bom? Então, é bastante importante, se você entende esse nicho de atuação profissional enquanto arquiteto, assistente, né, desses laudos, que você esteja de acordo com essas condições e fique em dia quando for o momento de se credenciar, tá bom? Que a gente faz as diligências. E aí, continuando, né? Quem pode se credenciar e agora como pode se credenciar, né? Então, recapitulando que todo ano o CAL São Paulo ele lança um edital de credenciamento, sempre geralmente no mês de março a abril, né? E a gente utiliza as nossas redes sociais e os nossos portais oficiais para fazer a divulgação desse lançamento do edital e demais regras envolvidas nesse credenciamento, nesse processo de credenciamento. Inclusive, a abertura do edital, ele também é divulgado no Diário Oficial da União, tá? Para dar uma ampla concorrência, ampla divulgação e respeitar os princípios da isonomia na administração pública, tá bom? Então, a gente dá um prazo, a gente fala que foi lançado o edital, geralmente a gente dá um prazo de 30 a 45 dias, então é bastante importante vocês lerem com atenção esse edital, tá? E aí verificar todo o cronograma, tudo que está envolvido nesse processo de credenciamento. Então, como se credenciar, né? Existe, enfim, falta colocar aqui na apresentação, mas se você colocar lá no Google CAU-SP, Portal da Transparência, você entra no site do CAU e você clica aí no canto superior esquerdo, onde eu circulei em vermelho, que tem a parte do Portal da Transparência do CAU São Paulo. Ao clicar no Portal da Transparência, você direciona o cursor do mouse em licitações, chamadas públicas, e ao aplicar em chamadas públicas, vocês vão ter toda a gama de editais, processos seletivos, processos de credenciamento, também os editais de fomento, que o CAL também ele organiza, né, anualmente. É até importante vocês saberem que existe esse canal de lançamento de editais e demais informações para vocês também estarem envolvidos nas atividades do conselho profissional, né? Então, verificar o que o CAL tem feito, qual a anuidade, por exemplo, né? Para onde que o dinheiro está indo, o que eles estão fazendo. Então, tem uma contabilidade importante aqui quando vocês acessam o portal do CAL. Mas aqui, então, voltando, apertando em chamadas públicas, vocês acessam, inclusive, o edital de credenciamento, que é lançado todo ano e que geralmente é lançado a cada 12 meses, né? A vigência do credenciamento, conforme o convênio, é de 12 meses. Então, necessariamente, todo ano, a cada 12 meses, a gente organiza um novo edital para se credenciar ou para revalidação desse credenciamento. Por exemplo, o profissional arquiteto, ele está atuante nos laudos da defensoria, ele está na listinha lá para ser acionado a qualquer momento, quando assim demandado, né? Então, vem uma solicitação pela comarca lá que ele seleciona, isso eu posso explicar um pouco mais, vou explicar um pouco mais para frente. E ele vai lá e fala: puxa, mas todo ano eu vou ter que participar do edital, né? Então, existe uma etapa simplificada de revalidação, né? Então, em 2024, já que em 2023 ele estava ativo no credenciamento, ele vai lá entrar no edital e vai fazer um processo de revalidação. E aí, a revalidação, ela vale no sentido de que
todas as informações que eu forneci lá em junho de 2023, elas são exatamente iguais, ou seja, não mudou meu número de telefone, não mudou meu endereço, não mudou meu endereço eletrônico, não mudou as comarcas que eu atuo enquanto profissional. Então, por exemplo, eu moro em Sorocaba e eu coloquei que eu vou atuar no município de Sorocaba, Tatuí e Porto Feliz, né? E também não alterará aos tipos de laudo que eu posso prestar serviço. Se isso não for alterado, você faz a revalidação do seu credenciamento, tá? Mas é importante que você tem que estar atento a esse período aí do edital que é lançado a cada ano, porque a não revalidação implica na exclusão do profissional na lista dos profissionais habilitados do convênio com a Defensoria Pública, tá bom? E não vai ser mais chamado para fazer o serviço. Então, voltando, aí você vai ver que o chamamento público, esse é o último que foi feito, né? Foi o 002 de 2023. Ele vai estar lá com todo o inteiro teor do edital e seus anexos, né? Então, assim, eu oriento que vocês cliquem até, se vocês estão vendo esse vídeo e o edital ainda não foi lançado, eu oriento que vocês deem uma olhada no edital passado, né? No caso, estou falando agora em novembro de 2023, o último, então é o que rolou em 2023. Clica no edital de chamamento número 002 e leiam as cláusulas, né? As seções que falam das condições de participação, o cronograma para vocês mais ou menos se organizarem, que cada etapa demandaria 20, 30 dias, a habilitação demoraria 15 dias, a retificação das informações levantadas também poderia ter um período de tempo para vocês se organizarem, né? Então, de repente, no processo de habilitação, o setor do CAL identifica que a sua anuidade parcelada está em atraso do exercício anterior. Aí a gente solicita a retificação, né? Aí vocês vão lá e tem tempo hábil para fazer o ajuste, né? Entre outras informações, de repente o anexo que você indicou, quais cidades que você estaria apto a prestar o serviço, está incompleta. Você foi lá e acabou fazendo o upload no processo de credenciamento do arquivo errado. Então, a gente dá esse prazo para você arrumar, tá? Então, olha com atenção, com carinho, toda essa parte aí do edital, né? Os anexos também são importantes, principalmente a tabela de honorário de cada serviço. E o anexo 3, que trata da própria ficha de inscrição, que é um arquivo XLS, né? É uma planilha em Excel, que você vai preencher de forma digital. E essa mesma planilha você vai enviar no ato do credenciamento. Então, dá uma olhada para ver o que é necessário para você se organizar, tá bom? E é importante também falar que o portal da transparência, a aba chamadas públicas, ela vai também nesse mesmo espaço dar todos os informes oficiais, todas as decisões, homologações, porque entra naquilo, né? Nossa, mas assim, já aqui no cronograma digital já falava que no dia 1º de junho ia sair o resultado. De fato, ele vai sair. Nós respeitamos o cronograma e todas as informações e decisões, elas são juntadas nessa mesma página, conforme vocês verificam aqui, ó, já tem a ata de habilitação preliminar, indicando, a gente coloca o número CAL, né, do profissional que está se credenciando, se tem ressalva ou não tem ressalva, onde que ele tem que acessar, que a gente está indicando quais seriam as ressalvas, né? Geralmente a gente mostra para você por Sical, né? Eu vou mostrar mais para frente que a inscrição é via Sical. Vocês vão cadastrar um protocolo e esse protocolo vai ser a solicitação de credenciamento no edital de credenciamento do convênio com a Defensoria, né? Então lá a gente vai fazer um despacho, né? Indicando se tem alguma informação complementar nesse prazo aí de recurso. Se não tiver, também a gente manda a informação via Sical. E aí as informações, e justamente a gente solicita que vocês acessem o Sical, porque eu sei que não é todo mundo que acessa o Sical todo dia, né? Mas mais ou menos você verifica lá no cronograma do edital que próximo do dia 30 de maio ou 1 de junho, né? Conforme o cronograma, aí vocês verifiquem, que vocês vão ter que estar atentos ao Sical e a esses novos uploads dessa ata aí de habilitação preliminar e habilitação final, tá bom?
Isso tudo para dizer que não adianta mandar e-mail falando onde está o resultado, ou me manda o resultado, as informações oficiais, de novo, garantindo o princípio da isonomia, a gente coloca sempre no portal da transparência do CAU São Paulo. Então, bastante importante vocês seguirem este caminho. E aí, então, tá bom, Paula, como se inscrever, né? Como eu disse, pelo Cical. Vocês vão entrar com o login e senha de vocês dentro do sistema do CAL, né? E vocês vão cadastrar um protocolo novo. E nesse cadastro, vocês vão enviar para o CAL São Paulo todas as informações que a gente está solicitando no edital. De novo, o edital é o livro de receitas, né? Que vocês precisam atender ponto a ponto para fazer um credenciamento adequado, tá bom? Tá bom? E aí é importante também falar que os dados de vocês do Cical têm que estar atualizados. Então, de repente, uma vez por ano, dá uma olhadinha lá no Cical, vê se os dados de vocês estão tudo certinho, se foi digitado certo, se mudou de endereço, de repente seria legal vocês colocarem o endereço atualizado de vocês, ou um e-mail, tá bom? Porque esse vai ser o nosso canal de comunicação oficial, tá? E é importante, isso também está previsto no edital, que é a constatação de qualquer irregularidade ou a desatualização dos dados do profissional, infelizmente vai ensejar na suspensão da sua inscrição no convênio, tá? Inclusive até podendo comprometer a realização da transferência bancária do processo de pagamento. Então, se você porventura está lá no tá já credenciado. E aí, o pessoal da Defensoria Pública, que é importante falar que a Defensoria Pública, quem vai acionar o seu serviço, é a Defensoria Pública que vai atestar o seu serviço. Uma vez ou outra, eles podem solicitar o nosso auxílio para verificar se está de acordo, né? Se esse laudo foi feito de uma forma correta, de acordo com os princípios da lei, né? E se o exercício profissional foi feito a contento. Mas aí na hora de pagar, beleza, tá tudo certo, mas na hora de pagar, mas a informação tá errada, a conta não existe, tô mandando e-mail para ele para mandar as informações atualizadas, o e-mail volta. Então, assim, é de inteira responsabilidade do profissional, tá bom? E a gente do CAL se compromete a fazer sempre essa intermediação de atualização dos dados, para que tudo dê certo e para que ninguém fique prejudicado, nem o profissional e nem o pessoal da Defensoria Pública, e muito menos a sociedade que está demandando desse serviço gratuito por não ter condições financeiras para tanto, tá bom? Então é bastante importante isso. E aí, vocês olhando lá, né, voltando, né, quando a gente olha aqui o edital de chamamento que tá aberto, que a gente foi lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente foi no próprio site do CAL, a gente falou que estão abertas as inscrições para o credenciamento do edital da Defensoria Pública e etc. Aqui também vai ter os tipos de laudo, os municípios que você pode prestar o serviço e também área de atuação e os tipos de laudo, perdão, né? E outras informações também, como por exemplo a tabela de honorários que eu vou mostrar para frente, né? Então dá uma lida nesses anexos. E aí, só para passar para você, quais são os tipos de laudos que estão contemplados no nosso convênio, né? Então, a Defensoria Pública, ela elencou esses pontos aqui do lado esquerdo, que o profissional arquiteto urbanista teria aptidão de prestar essa assessoria. Então, seriam o memorial usucapião, o próprio usucapião, vistorias em geral, para apurar danos devidos à construção, então, de repente, alguma discussão entre vizinhos, né, com lotes, um lote do lado do outro, de repente um alegando que o outro atrapalhou a estrutura da casa dele, né, então entraria esse tipo de apoio. Desapropriação, indenizatórias, possessórias, instituição de servidão, ações ordinárias e procedimento sumário, indenização, avaliação de imóveis, retificação de área, demolitória, revisional de aluguel e ações de despejo, tá? Seria avaliação de benfeitorias. Então, você, profissional arquiteto que esteja assistindo este vídeo agora, se de repente você se sente apto para prestar essa assessoria, essa assistência, né, para a Defensoria Pública, considere ser um prestador de serviço arquiteto urbanista que esteja dentro do nosso credenciamento, tá bom?
E a atuação, ela é em todo o território paulista, ou seja, todo o estado de São Paulo. Existem essas comarcas aqui que eu elenquei no canto direito, que é Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté, Vale do Ribeira, o Grande ABC, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Osasco. E a cidade de São Paulo, ela é dividida, devido ao seu tamanho, né? Ela é dividida nessas capitais: Capital Leste, Capital Sul, Central, Norte-Oeste e Capital Criminal, tá bom? E o que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer que a comarca de Araçatuba, que vai entrar em contato com o profissional credenciado. E uma coisa muito importante também, tá? Que tá lá na regra do edital, por isso que é muito importante vocês lerem com atenção, que a Defensoria Pública, depois do processo de habilitação, superados os recursos, os ajustes necessários e dada devida publicidade, a gente vai disponibilizar uma lista desses novos profissionais credenciados, e a ordem de chamada dos serviços vai ser respeitada a ordem do protocolamento do credenciamento. Então, geralmente, a gente deixa de 30 a 45 dias aberto para fazer o credenciamento. Você pode se credenciar no primeiro dia, mas você pode também se credenciar no último, tá? A gente vai respeitar quando, então, por exemplo, se tiver 100 profissionais na comarca de Araçatuba, e isso vai envolver as cidades que englobam essa comarca, o responsável lá de Araçatuba vai pegar a listagem dos profissionais que atendem na região e vai respeitar a ordem de protocolo para ir chamando ao primeiro protocolo. Profissional, você tem um serviço aqui de uso capião no município de Araçatuba, você quer fazer? Lembrando que você pode recusar o serviço, mas mediante justificativa plausível. Isso lá no edital de credenciamento e no próprio convênio tem as condições para tal. Então, prestem atenção, porque também as excessivas devolutivas negativas também podem incorrer no descredenciamento do profissional, tá bom? Então, assim, mediante justificativa, vocês têm que escrever um ofício respondendo por que vocês não aceitam, tá bom? Então, é bastante importante, tá? A gente tentar cumprir com as nossas obrigações que a gente se dispôs a fazer aqui no âmbito desse credenciamento e dessa prestação de serviço. Então, é importante também essa parte da ordem de protocolo. Aí vão perguntar, não me chamaram ainda, né? Então, dos 100 profissionais arquitetos que estão na comarca de Araçatuba, de repente, quem reclamou está em 99. E realmente não chegou, porque não teve demanda para chegar no 99 ainda, né? E aí chegou no 100, Paulo, e agora, como é que faz? Começa do 1 de novo. Aí é rotativo, tá? Até superadas todas as demandas dessa comarca de Araçatuba, em cima desses laudos para assistência que tem aí do lado esquerdo aí da nossa apresentação, tá bom? Então, muita atenção a isso. E aqui alguns dados só para mostrar para vocês que a gente georreferenciou, né, a adesão, né, dos profissionais, e a gente vê que ainda é muito pouco, né? Então, a gente levantou, na verdade, aqui foi uma comparação da evolução ou involução do processo de credenciamento da Defensoria Pública do CAU São Paulo, porque a gente está em constante discussão, reuniões com o pessoal da Defensoria Pública, para a gente melhorar cada vez mais as condições dessa assistência técnica, né? Então, mais celeridade na disponibilização dos documentos, disponibilização de fato dos documentos, né? Porque o que acontece? Quando você aceita o trabalho, a comarca vai te mandar as informações do subsídio necessário para você fazer o seu serviço. Você tem um prazo para cumprir esse serviço, se eu não me engano, é de 30 ou 20 dias, aí isso tudo está no edital, isso tudo está no convênio, tá bom? E é importante também, no período da inscrição, vocês podem a todo momento mandar e-mail para o edital.parceria, isso também está no edital, falando, gestora, por favor, eu não entendi tal parte. Gestora, eu não entendi quanto tempo eu tenho para fazer o serviço. Gestora, quanto tempo eu teria para receber o pagamento? Quem faria o pagamento? Né? Então, de uma forma, a gente tenta sempre deixar de uma forma clara, mas sempre tem dúvidas e a gente fica à disposição, né? Mas o que acontece é que a gente teve infelizmente, um decréscimo da disponibilidade dos profissionais
eu acredito que em função também da pandemia, né? Então, a pandemia fez com que diminuísse a adesão desses profissionais credenciados. A gente vê que tem uma concentração na cidade de São Paulo, né, dos profissionais, obviamente, porque a maioria está lotado na cidade de São Paulo, mas a gente tem também uma adesão em outros municípios do estado. Mas entenda que a gente ainda precisa de uma maior representatividade para garantir o direito ao acesso a esse serviço para as demais cidades do estado, né? Então, a gente teve em 2020 126 municípios onde existiam profissionais arquitetos domiciliados nessas cidades, né? E 22 isso caiu para 62. Isso pode também representar que, beleza, diminuiu as cidades, mas de repente concentrou mais arquitetos na cidade de São Paulo, né? Mas assim, eu não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo dessa parte do curso, mas só para indicar para vocês, né? E aí, nesse slide, o que que a gente já vê, né? São os municípios com disponibilidade dos profissionais de arquitetura e urbanismo credenciados no convênio, em 2020 e 2022. Percebam que, em 22, enquanto lá a gente tinha profissionais domiciliados em menos municípios, um profissional de São Paulo, ele poderia indicar toda a região metropolitana de São Paulo, ou seja, 32 municípios, né? Desculpa se eu estiver errada, não fiz minha colinha aqui, mas que poderia estar disponível para fazer a assistência técnica. Então, beleza, lá no ato da inscrição do credenciamento, eu vou falar que eu moro em São Paulo, na capital, né? Na cidade de São Paulo, porém eu poderia receber demandas do ABC, de Mogi das Cruzes, de outras cidades da região metropolitana, tá bom? Isso é bastante interessante, porque aqui a gente começa a ver uma malha maior de atendimento, ainda que não seja o ideal, porque a gente gostaria que o profissional domiciliado em Araçatuba, ou domiciliado em Tupã, ou domiciliado em Porto Feliz, ele esteja credenciado e que ele atue na sua região, de repente na sua região metropolitana, né, e nos seus municípios limítrofes, né, para a gente tentar espraiar cada vez mais esse serviço para as cidades, tá bom? Então, assim, a gente conta muito com a adesão de vocês, que vocês continuem assistindo esse curso de capacitação e que vocês se interessem por prestar serviços para a Defensoria Pública enquanto assistentes, tá? E aí, uma coisa muito importante também é sobre os tipos de laudos, né? A gente vê que a maioria dos profissionais arquitetos tem aptidão de realizar assistência técnica em poucos tipos de laudo. E isso pode gerar gargalo, né? Então, por exemplo, a gente tem demanda de demarcatória lá na comarca de Bauru, e a gente tem só 52% dos credenciados que poderiam fazer esse tipo de serviço. E isso pode demandar um gargalo. Então, como que a gente pode pensar junto, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Defensoria Pública, de repente as demais entidades de arquitetura e urbanismo, como que a gente pode pensar em estratégias de capacitar vocês, capacitar os arquitetos para que eles consigam prestar serviços de demarcatória, serviços de retificação de área, de demolitória, né? Para a gente aumentar esse percentual aí dos profissionais que podem ser acionados para esse tipo de serviço, né? Então, lembrando, lá na planilha de credenciamento, quando vocês vão colocar qual comarca, quais cidades e as suas informações, vocês vão colocar quais tipos de atividades vocês estão aptos para serem acionados. Vocês podem ticar só Memorial Usucapião e Usucapião, por exemplo, como vocês podem ticar todas as atividades envolvidas no convênio, tá bom? Então, vamos buscar sempre a capacitação, aperfeiçoamento profissional, para a gente conseguir fazer todos os tipos de atividades. E aí, uma coisa importante, né, que a gente recebe, de fato, algumas questões, né, sobre o pagamento dos honorários, né, dessa assistência, do que precisa fazer. No exercício de 2023, a gente conseguiu uma atualização de 13% da tabela de honorários passada. Isso foi até uma pequena vitória, mas a gente considera uma vitória porque a atualização não era realizada desde 2018.
e a gente falou que isso era muito importante, porque justamente a baixa adesão dos profissionais ela pode ser em decorrência dessa tabela de honorários, né? Então, assim, isso é uma pauta que toda hora a gente está discutindo. A partir de janeiro de 24, espero que aconteça, né? Que se você estiver vendo essa parte do curso depois de janeiro, você pode verificar se realmente aconteceu. A gente tem também uma previsão de acréscimo de mais 5% em cima do que foi atualizado, tá? Então, assim, esses valores e tudo mais estão todos enquanto anexos desse edital, né? Do lançamento do edital e que também está no convênio. Então, tá tudo lá no portal da transparência. Quando atualizar essa tabela de honorários, a gente vai atualizar também no portal da transparência e a gente se coloca sempre à disposição, tá bom? Isso tudo é um apelo para vocês se interessarem pelo serviço. Acho que é interessante, de repente, recém-formado, buscar uma qualificação profissional e atuar enquanto assistente dos laudos da Defensoria Pública. Eu acho que isso endossa cada vez mais também a função social do arquiteto urbanista perante a sociedade que realmente precisa do serviço e não tem condições financeiras para pagar, tá? A Defensoria Pública faz um papel muito importante, muito nobre, constitucionalmente, para o acesso à moradia e às condições de habitação no geral. E a gente faz um convite para você prestar serviço de assistência para a Defensoria Pública no âmbito do nosso convênio. E qualquer dúvida, sempre, independente de estar aberto ou não o edital de credenciamento, escreve para a gente edital.parceria@causp.gov.br. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês continuem os próximos blocos, as próximas atividades da capacitação. E eu espero vê-los na lista dos profissionais habilitados e aptos da Defensoria Pública. Tchau, tchau.